Olá, sejam bem-vindos. Está no ar a partir de agora mais um podcast Fala Compadre, o podcast do agronegócio que traz informações importantes para você que acompanha o agronegócio, quer ficar por dentro. Nós estamos aqui direto da indústria Tritucap, em Sertãozinho, São Paulo, para trazer para você diversas informações. E com a gente, mais uma vez, como sempre, nosso diretor, Eduardo Ferreira. Olá, Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos. A gente está começando mais um episódio aí do Fala Compadre. Acredito que essa interação que a gente está tendo com o público aí, trazendo personalidades, clientes, né, fornecedores, vai ser de muita valia aí para todo mundo que busca mais informação sobre os nossos equipamentos e também trazer um bate-papo aí descontraído, né? Hoje a gente está trazendo um compadre aí que é aqui pertinho de Guariba, o Daniel. Depois o Richard já apresenta ele aí. Isso. E agradeço ele aí pela presença. Vamos aí ter uma prosa boa aí, viu, Richard? Maravilha! Junto com a gente também o Delcides. Delcides, só o seu sobrenome, Delcides, que eu não decorei ainda, que é diferente. Qual que é? Canelli. É mais fácil decorar o sobrenome do que o nome dele, né, Delcides? É, porque, na verdade, o meu nome tem vários sobrenomes, né? É Dirceu, Neucides, Deuclides, mas nunca falam de Alcides. fato... Alcides. É, eu tenho um pintor lá em casa que ele não consegue pronunciar meu nome, ele me chama de Dirceu. Dirceu aqui, ó. É o xará do nosso convidado hoje. Dirceu, não... Samuel, não é Dirceu, é Deucides. Ah, não, tudo bem. Eu sou Dirceu, tá faltando um negócio aqui. Em todo lugar, né? Agora Canelli é mais fácil, né? Canelli italiano, né? Muito Na verdade, bom. A minha família é de Sertãozinho. Certo. Não é Canelli, é Canela. Ah, Canela. O sobrenome do meu pai no registro de nascimento veio errado. Toda a família do meu pai é Canela, que Entendi. é todas aqui de Sertãozinho. Conheço bastante Canela aqui em Sertãozinho. Esses são meus parentes. Canelli não é meu parente. Olha só. Olha que interessante. É que, na verdade, a história dos sobrenomes, principalmente aqui, eu falo de Sertãozinho porque eu conheço vários. Por exemplo, tem Fabrizi, e eles são todos imigrantes italianos mesmo, e chegava aqui, na hora do cartório, falava lá, Fabrizi. Aí o Fabrício, aí pronunciava e o escrivão entendia do jeito dele e assim escrevia, mas às vezes é da mesma família. Então poderia ter chegado um parente seu lá que falava arrastava, falava Canelli, e às vezes era Canela. Sim, é Canela italiano, né? Mas olha, obrigado aí por mais esse convite, o Eduardo, que é o nosso diretor, você, Richard, o Dirceu que está participando o Daniel que está participando com a gente. Eu falei Dirceu. Tá. O Daniel que está participando com a gente da Prefeitura de Guariba. Acho bastante interessante interagir o setor privado com o setor público. É uma interação interessante, porque aí tem uma relação de bastante seriedade, bastante cobrança. Nós vamos aprofundar nesse assunto. Então, eu quero apresentar agora o nosso convidado do Fala Compadre de hoje, Daniel Lousada, que também, depois vamos fazer um comentário do sobrenome dele, assessor de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Guariba, aqui do estado de São Paulo. E seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Richard. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês, conversando com o agro principalmente, né, do Brasil todo. Obrigado, Eduardo, viu, pela oportunidade. Muito obrigado, Delcides, né, pelo convite de todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E qual que é a origem do seu Lousada? Então, lá em Guariba tem canela, viu? é parente. Lá em Guariba, lá em Guariba tem canela. Amigos nossos. Que legal. Canela, bacana. Tá vendo só? E o Lousada? Lousada espanhol. Veio com S. Certo. E aqui no Brasil deram uma ajeitada com Z, mas tem S também, tem Lousada com S por aí. Ainda, né, que se preserva na questão das raízes, né? Porque o Lousada lá com S tem som de Z, né? Então, Lousada. E é espanhol? Então, espanhol. Muito bom. Tem pessoal em Portugal também, mas a origem mais espanhola, pelo menos é o que traz a árvore, né? Ô Daniel, para a gente entrar na contextualização aí do nosso Fala Compadre, entrando no assunto já do agro já, qual que é a principal função de um assessor de relações institucionais em uma administração pública? Isso, a administração ela tem um contexto
um contexto muito importante de interlocução, né? O serviço público, essencialmente, como atividade principal, é você aplicar as políticas públicas em favor da comunidade. Para que isso aconteça, é necessário que você faça uma integração de vários fatores, né? Então, essa integração de fatores, por exemplo, os fatores vinculados a elementos internos da própria gestão pública, da administração, no nosso caso, municipal. Você precisa ter todo um trabalho de interlocução dos programas com a comunidade, com todos os outros setores, quer seja da iniciativa privada ou setores internos, da administração direta ou indireta, para fazer aquilo acontecer, quer seja também com o governo federal, com o governo estadual, com outros entes da federação, e tudo isso se constrói através de relacionamento. E nós estamos numa instituição pública, prefeitura. Então, a relação institucional, onde você leva oficialmente a mensagem do município, reivindicando uma ação, ou você construindo parcerias para que aconteça, né, a aplicação da política pública, tudo nasce da questão do relacionamento. Então, a relação institucional é essa. Você construir o relacionamento, levando a instituição como sendo representada pela nossa assessoria, para que você consiga realmente articular e fazer com que a política pública seja implementada. Bom, nós sabemos que você ocupa esse cargo hoje, mas pensamos que você tenha uma outra uma formação. Qual que é a sua área principal? Eu sou advogado de formação. Advogado. Sou advogado de formação, corretor de imóveis também, atuo na área imobiliária, mas não propriamente na comercialização de lotes. Essa é uma questão da iniciativa privada, né? Minha vida é na iniciativa privada. Eu trabalho na área de todo o processo contencioso de aprovação de loteamentos. Então, tá certo. Desde quando a área está pronta, a área está crua ali, até a gente transformar ela em efetivamente parcelamento urbano para fins de loteamento. Então, eu tenho a formação em técnico em transações imobiliárias para esse processo, né, da iniciativa privada, e eu sou advogado de formação também, para minha atuação na administração pública, como na vida privada também. Daniel, de acordo com o que você disse, o assessor de relações institucionais é meio que tem uma carta branca para transitar em diversas secretarias e segmentos dentro da administração pública. Você pode compartilhar com a gente alguma experiência legal ou algum desafio que você enfrentou estando no comando da assessoria de relações institucionais? Não, claro. Nós estamos na administração pública há um tempinho já. Eu tive a primeira oportunidade bem novinho aí, né? Circulando já pela administração pública, né? E aí depois eu tive a oportunidade de ter sido eleito vereador, fui reeleito vereador, depois me afastei, fui secretário municipal de desenvolvimento econômico, voltei para ser presidente da Câmara, depois retomei as atividades como secretário de administração, e aí por fim agora na assessoria nós constituímos essa área de relacionamento dentro da administração pública e eu vim para tomar conta disso dentro do gabinete. Os desafios maiores é o seguinte, no caso, por exemplo, do município, né? Se tratando de relação institucional no município. O município ele tem muita limitação orçamentária. A não ser municípios muito poderosos economicamente, em que a iniciativa privada é bastante ativa, principalmente a indústria, isso faz com que o município seja um município forte economicamente, né? Tenha muito recurso orçamentário. Então, tendo recurso orçamentário, que é aquele recurso ordinário, regular, que são as receitas públicas regulares que o município recebe, o município consegue tocar melhor a sua vida própria, né? E aí o município não fica tão dependente dos recursos extra-orçamentários, ou seja, você ir até o governo do estado, ir até o governo federal, levar a sua demanda para que ela seja atendida a nível de política pública de recurso extra-orçamentário, quer seja uma emenda de um deputado, quer seja um recurso extra-orçamentário direto, por exemplo, do governo do estado ou do governo federal. O maior desafio disso é você, por exemplo, nós, uma cidade de 40 mil habitantes, é você conseguir fazer com que essa demanda do município seja articulada a nível de relacionamento dentro de uma estrutura de Estado ou de governo federal. Por exemplo, eu tenho uma demanda reprimida de casas populares, por exemplo. Um município que tem muita dificuldade orçamentária, que o orçamento dele ordinário não dá espaço para ele construir casas, por exemplo, ele tem que se recorrer ao governo do Estado e ao governo federal para fazer isso.
E isso é um mecanismo de relacionamento e interlocução muito intenso. Isso acaba se tornando um desafio, porque você está de frente de uma limitação, né, onde você não é autossuficiente no município para fazer isso sozinho, e você precisa construir toda uma cadeia de relacionamento, quer seja técnica, quer seja o relacionamento político, né, quer seja o relacionamento pessoal. E aí você precisa organizar toda essa cadeia para que você consiga otimizar tempo, para que você seja ouvido, o Estado confie na sua proposta e consiga consignar o orçamento extraordinário do Estado para aquele município que está com aquela demanda. Entendi. Então esses são os maiores desafios. Quando você se depara com uma política pública que você precisa de uma solução para um problema importante, um problema que exige muito recurso financeiro, que o município não é autossuficiente, e você precisa mobilizar toda uma estrutura de relacionamento para fazer com que você seja ouvido e aquela política pública seja implementada na velocidade e na intensidade que o problema exige a nível de solução. Aí é só... Esse é o maior. Mas tem relacionamento político, relacionamento institucional, pelo fato de uma prefeitura, e depois eu falo um pouco mais, né, desse relacionamento político com a administração. Tem muita gente que não, às vezes tem dificuldade de compreender o cenário de misturar, né? Vira uma mistura de política com administração. Então, o relacionamento institucional também entra no relacionamento político, em você se relacionar com os partidos políticos, se relacionar com os vereadores, que é uma outra instituição, Câmara Municipal. Então, tem outros desafios também importantes. Até isso que eu iria dizer. Somente com um currículo como o seu, para realmente ter aí a destreza de comandar uma pasta tão importante que tem toda essa amplitude de trabalho. Como funciona, como é a relação entre a assessoria de assuntos institucionais, relações institucionais, e a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, a qual tem tudo a ver com a Tritucap, que é o nosso tema principal de hoje. Não tenha dúvida. E a Tritucap já nos ajudou a solucionar um problema importante que nós tínhamos lá em Guariba e deu tudo certo. Graças a Deus está indo muito bem. O município de Guariba ele tem 2 secretarias vinculadas, afetas a essa área do agro, vamos dizer assim. Tem a Secretaria de Meio Ambiente e tem a Secretaria de Agricultura. Né? Certo. Guariba é um município que ele como a região, como o Brasil, salvo algumas exceções, muito vinculado à atividade agro, né? Só que lá nós estamos na monocultura, cana-de-açúcar. Inclusive, uma das maiores usinas de cana em moagem está lá na região deles, né? São Martinho, né? A Raizen está em Guariba, com a unidade Bonfim. Tem a Raizen, E do lado ali nós temos a São Martinho, nós temos a Santa Adélia, então nós temos outras usinas ali também que são muito boas. São Martinho é uma potência, né? Deve estar moendo 9 milhões de toneladas esse ano, deve estar fechando a safra esse ano com 9 milhões de toneladas, provavelmente. Isso aí, não só em relação de captação de recursos, né, via impostos, que isso aí traz benefícios para o município, mas também geração de empregos. Né? A gente vê que o agro ele tem a capacidade e a potência de gerar muitos empregos, ainda mais 3 grandes usinas na região. Imagino que Tanto Guariba, é que não parou na pandemia, né? O agro foi que mais empregou e que mais girou. Sim. Né? Ele segura a onda do país, né? O PIB nacional hoje em relação ao agro é gigantesco, fortíssimo e cresce a cada ano, né? Mas porque a tecnologia está agregada, né? Mas que a tecnologia se intensificou em entrar no agro, a produção aumentou com a mesma quantidade de terra praticamente, né? Cultivável, né? Porque a tecnologia agregou produção àquela mesma quantidade de área, né? Sim, tanto valorizou, você como corretor de imóveis já sabe, né? Terras rurais também valorizaram assim absurdamente, né? Você vê várias fazendas em todas as regiões do Brasil, Goiás, Mato Grosso, até novas fronteiras, terras que valorizaram assim absurdamente. E todo mundo ganha com isso, inclusive o município. E teve uma discussão na mecanização da cana-de-açúcar, né? Na época, a mão de obra dos cortadores de cana. Isso foi uma discussão grande. Como que fica isso, né? Na verdade, mecanizou. Hoje a mão de obra é uma mão de obra especializada, que abre um campo de trabalho muito bom e bastante valorizado, ou seja, os operadores de máquina. Né? Porque nós temos o valor aqui, da mão de obra. O valor da mão de obra. E na época era preocupante, porque você pega aí, trabalhador rural, cortador de cana,
Só que, na verdade, socialmente era um problema sério para nossa região. Sim. Guariba sofreu bastante, né? Com isso. Pradópolis sofreu bastante, a cidade, Barrinhas, Pitangueiras, Barrinha, Pitangueira. Pontal, Serrana. Porque E era como essas cidades. foi essa substituição dos meios tradicionais para essa solução Então, inovadora que é a do mecanização. Tritucap? Essa questão, então, é que envolve a questão do município ter tido a sensibilidade de ter criado essas duas secretarias. Né? Certo. Por quê? Porque, essencialmente, a economia do município é na base da indústria canavieira, né? Da indústria agro, né? Do agronegócio, com as nossas usinas, né? Hoje, os processamentos de bioenergia. Então, o município de Guariba conta com essas duas estruturas e eu tenho a incumbência, via gabinete, de articular as situações de políticas públicas para essas duas secretarias serem, assim, o mais resolutivas possível na situação de oferecer a essas atividades econômicas, vinculadas ao agro, a condição de se desenvolver no município com segurança. E, paralelo a essa secretaria, nós temos que ter desenvolvimento econômico, né? Porque a cadeia do agro não é só, obviamente, o trabalho no campo, o rural. Tem a indústria agro, né? Como o Eduardo estava falando, as usinas. Então, tem toda uma cadeia produtiva no entorno ali, de empresas que prestam serviço. O Sertãozinho é uma potência nesse segmento, né? De indústrias de base e prestadoras de serviço para o setor bioenergético. Como Guariba também tem, claro que numa posição muito mais tímida, mas tem as suas empresas também que prestam serviço para esse segmento. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também faz este trabalho, né, de oferecer para essas empresas que têm essa base de prestação de serviço para o setor da bioenergia também estarem ali de uma forma segura também no município de Guariba para prestarem serviços para estas usinas, né? E aí acabam, por afinidade, prestando serviço para outros segmentos também. Mineração, né? O setor automobilístico, papel celulose, sucro cítrico, laranja, até a indústria naval, por conta da metalurgia. Então, forma mão de obra nesse aspecto aí. E foi esse momento aí da mecanização, da tecnologia. Porque o trabalhador rural são muito poucos. Agora que tem a questão do plantio manual da cana, né? Voltou, agora a mecanização também está entrando no plantio manual, no plantio de cana. Plantio de cana. Mas também tirou o homem do campo, né? Hoje são poucos trabalhadores rurais. A mão de obra braçal, vamos falar assim, né? Tá difícil. Acho que a mecanização, assim como o Tritucap vem trazendo essa evolução, você diminui a mão de obra, você com um triturador você consegue fazer uma limpeza de uma área com 10 vezes menos recursos, né? Uma pessoa com trator consegue fazer o serviço de 10 ou mais pessoas, né? E o campo é isso aí também. A gente vê, eu trabalhei também um tempo em usina na Terrios, lá em Barretos, e lá já estavam passando por essa transição. Como que a gente vai fazer? E a empresa era muito preocupada nessa parte social também. Como que a gente vai fazer com esse pessoal que está vindo do norte de Minas, Nordeste, que vinha cortar a cana, e como que a gente vai absorver isso? Qualificando, porque também vai ter que capacitar, porque vão surgir outras funções dentro da mecanização, mas com qualificação. Até que na empresa a gente vê essa necessidade aqui, que a gente tem dificuldade de contratar caldeireiro, torneiro, porque a concorrência desse tipo de mão de obra é complicada aqui em Sertãozinho. Como o Daniel falou, são várias empresas que tem aqui, e chega entre safra, quem paga mais leva e vira um leilão danado. E a gente está tentando qualificar internamente aqui o pessoal que está na montagem, que quer ganhar um pouco mais, qualificar. A gente paga o curso, vai lá, faz um curso de torneiro mecânico, um curso de solda. E se a gente fizer nosso trabalho tentando pagando para 10 pessoas, 10 cursos, se 3 a gente conseguir reter, eu já vejo uma vantagem em retenção de mão de obra. E os outros sets que sintam-se valorizados fora, pelo menos a gente fez a nossa parte, e eu acho que a parte de confiança na empresa, o funcionário vai adquirindo isso aí com o tempo também, vendo que a empresa também está ajudando ele a ter uma melhor qualidade de vida. E aqui, Daniel... a qualificação é fundamental. E aqui você pode pegar a média de trabalhadores de anos que trabalham aqui dentro, são médias altas. Aqui não tem rotatividade de mão de obra. Ótimo. Não é, Daniel? Daniel, desculpa, o Eduardo. A maior quantidade a maior rotação, né, o turnover aqui vai ser na entre-safra, que começa a fazer manutenções nas usinas.
usinas. Aí as empresas começam a pagar mais, eu vou embora, mas assim, é um serviço temporário. Aí o pessoal vai ter uma consciência, não, mas lá na Tritucap, na Petrotec, o pessoal paga com constância, tem um plano de carreira legal, mas assim, se ele se sentir à vontade em sair para ganhar um dinheiro fora em determinado período, fica à vontade, mas depois para voltar vai ser mais difícil. Porque a gente você pode ver, tem funcionário aqui de 23, 24 anos. Tem. Olha só. 18, 15, 12. Ou seja, não tem a rotatividade, até porque tem algum determinado setor da mão de obra que é isso um pouco. Ó, o cara trabalha um pouco aqui, trabalha um pouco ali, ganha um pouco mais aqui. E vou falar a verdade, vocês ter um pouquinho de turnover é legal para você oxigenar. Sim. A galera aí, tipo, traz uma pessoa de fora que tem uma vivência talvez diferenciada. Um conhecimento melhor. Um conhecimento, e quem permanece, que tem vários anos de empresa, está sempre se reciclando também. Isso que é importante. Eu acho que é importante isso aí, a gente pensar em mecanização, paralelamente também capacitando esse pessoal que pode estar mudando as funções. E essa questão também, vamos pegar a questão das prefeituras, do setor público, né? A necessidade de você apresentar um produto para as prefeituras que resolvesse o problema. E a Tritucap, hoje ela atende do setor agrícola, né? Vamos pegar cana-de-açúcar, nós temos uma máquina para triturar crotalária. Né? Até cana geada ou Até bisada. cana Esse geada, ano bisou pisar, muita cana, né? Bastante. O que é bisar a cana? Passa do ponto do planejamento da usina, né? Tem que triturar. E normalmente o pessoal roça. E a gente vê que o triturador ele tem uma eficiência grande. A gente já tem um triturador na Terriosa, na Cófico, na São Martinho, não, na Jales Machado, lá em Goiás. E também no CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira. Que é onde eles viram que, com a pesquisa de trituração do Tritucap, o Tritucap ele dá uma rebrota tão boa quanto o corte de facão. Por causa das facas. Já a roçadeira não, ela estraçalha a gema da cana, né? E você não consegue ter uma brotação tão boa quanto o corte. Por isso que o corte de facão, todo mundo gosta de cortar no facão, porque a longevidade do canavial é melhor. Você vai ter uma maior vitalidade da cana. O corte preciso e sem rachaduras no colmo, né? Entendi. E o Tritucap, ele funciona com o seu conceito de facas, né? A faca, ela corta tão bem quanto o facão. Nós não temos aqui o vídeo de cana, né? Acho que de cana não tem. O que se assimila a cana aqui? Cana crotalária, tem sim. Qual que é? Crotalária. Por favor, você coloca o vídeo número 19. Pode colocar tanto no ar como também aqui no nosso monitor, para o pessoal entenderem, né, do tipo de equipamento que a gente está falando, que inclusive da nossa região, inclusive Guariba, é forte, né, essa questão de canaviais aí. Olha essa isso. É a trituração da crotalária, né? Geralmente as usinas usavam rolo faca para triturar. Só que o rolo faca ele não tritura, ele vai cortando a haste da crotalária e depois tinha que gradear. A crotalária é um desafio muito grande, porque é uma planta que o pessoal usa como cultura intercalar, onde vai renovar o canavial. Eles plantam ali o talhão para deixar uma adubação verde. A crotalária ela é rica em nitrogênio. É isso, Eduardo, para a questão da questão da sustentabilidade dos produtos que não usa o agrotóxico, né? Que usa esse tipo de produto para adubação natural. Não, e outra coisa, você falando em defensivos, um agrotóxico, por exemplo, nematicidas, a crotalária ela tem um poder nematicida natural, que é onde tem alguma área que tem a nematóides. Nematóide é um verme que ninguém enxerga e fica no solo. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é um pouco mais técnico. Às vezes eu posso tá errando a parte técnica e tem muito tempo que a gente não está nessa área. Mas assim, existem vermes no solo, aonde você só detecta de acordo com a aparência da planta depois de adulta, que ela está um pouco mais amarelada, está subdesenvolvida, que não é falta de adubo, não é falta de deficiência nutricional, e sim, se você for chegar numa análise mais aprofundada, é um nematóide que está no solo, e a crotalária é um agente que pode ajudar a melhorar esse ambiente do solo nessa região. E a crotalária, ela tem uma dificuldade danada, que é a erradicação dela, né? Porque depois que você planta, você tem que triturar, e depois vem o plantio da cana com um sulcador. E a crotalária tem o talo emborrachado, como Deus falou, se o rolo faca passar e não triturar, ele só vai picar,
aqueles talos emborrachados, depois que o sulcador for passar, ele vai embolar, vai embuchar, prejudicando a plantabilidade da cana. Você vai ter menos eficiência operacional. E o TritoCap, além de triturar esses talos pulverizando, você vai também aumentar a superfície de contato desses resíduos, que consequentemente você vai ter uma decomposição mais rápida. Nas áreas de plantio de cana orgânica, então, é isso aí que eu... Não, com certeza. Você pode ter certeza, né, que eles usam o crotalate. Hoje o açúcar orgânico tem algumas usinas que trabalham, né, São quase que Francisco, exclusivamente com isso, né? Ecologicamente correto. Né? Em Guariba, por exemplo, tem muita área de plantio de cana orgânica. Da São Francisco, inclusive. Olha que interessante. O Fala Compadre está recebendo em nosso podcast hoje o Daniel Lousada, que é assessor de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Guariba. Daniel, quantos equipamentos TritoCap vocês adquiriram recentemente? Um triturador. Um triturador. Enquanto. Isso. Aí você disse que lá são aqui em Sertãozinho é uma secretaria só, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Tá. Lá vocês têm uma de Agricultura e uma de Meio Ambiente. Isso. E o TritoCap trabalha muito bem e atende as duas demandas. A Secretaria a Agricultura, mas também o Meio Ambiente com relação a diversos locais, áreas públicas que às vezes criam mato e muito mais. Queria saber como vocês estão lidando com isso, porque deve estar sendo uma briga entre os dois secretários para poder utilizar essa máquina. O que acontece? Lá no município de Guariba, é uma cidade que ela tem uma característica latifundiária. Então, as propriedades rurais lá são grandes e voltadas praticamente 100% para a cana. Tem alguma coisa de gado de leite, porque tem a Nestlé em Araraquara, então eles ainda preservam algumas propriedades nesse sentido. Então hoje, se eu não me engano, são 194 propriedades rurais do município, apenas, porque são grandes, né? São grandes propriedades. E o produtor acaba absorvendo essa situação de necessidade de equipamento. Então o equipamento acaba ficando mais com a Secretaria de Meio Ambiente para o trabalho da questão urbana mesmo, da limpeza, porque nós operamos diretamente ou indiretamente o nosso aterro da construção civil e o nosso aterro sanitário. E toda a massa verde que a gente gera, quer seja das podas das nossas áreas públicas, ou as podas ornamentais de árvores da cidade, ou poda de segurança de energia elétrica da cidade, esse equipamento também trabalha na trituração, esse equipamento da TritoCap também trabalha triturando esse equipamento dessa massa verde. Então nós temos muito volume de massa verde só com a questão da Secretaria de Meio Ambiente. Agora é óbvio que se precisa de alguma retaguarda da Secretaria de Agricultura, precisa de uma retaguarda desse equipamento para alguma atividade dela, obviamente, utiliza. Mas hoje, vamos colocar 95% da utilização do TritoCap, do equipamento do triturador hoje nosso, é com a Secretaria de Meio Ambiente na massa verde. Nós temos um outro triturador que é acoplado a um trator, mas não tem a eficiência do TritoCap, a velocidade, a agilidade, a versatilidade que o TritoCap ofereceu, né, com o equipamento adquirido, ofereceu para nós. Hoje nós temos uma velocidade em escala de solução do problema. Antigamente ficava lá muito tempo acomodado a massa verde, até vai lá tritura, depois vai lá tritura. Hoje não. E normalmente esse estático no trator, você tem que pegar a massa manualmente e colocar lá no triturador. Segurança de trabalho. Perfeitamente. Né? Problema, né? Então você tinha 3, 4 operadores envolvidos na operação do triturador que nós temos ainda lá. Né? Mas esse, né, a diesel e tal lá, mas esse que do TritoCap agora solucionou, porque o operador acoplado na máquina. Até quero que você comente o seguinte, em matéria em porcentagem dos meios tradicionais e desde que vocês adquiriram a TritoCap... Velocidade gigantesca. Sei lá, o Dalcis até marcou uma vez que foi fazer uma demonstração na prefeitura, não sei em qual município, que foram chegando caminhões e caminhões de galhos. Em pouco tempo que você ficou lá, o TritoCap triturou assim. Muito rápida. É rápido e muito volume. Onde foi a prefeitura? Eu não lembro. Pontal. Foi Pontal, né? Pontal é impressionante. Uma cidade pequena, eu fiquei lá, chegou 8 caminhões de galho. Agora um detalhe. É muito bom. Essa máquina estática diesel, vou citar uma prefeitura que eu fui fazer uma demonstração, que ela não pode trabalhar na cidade. Porque o pessoal trabalha nas usinas à noite e dorme de dia. É um problema.
Você deve ter esse problema lá. Muito. Tinha, né? Tinha, agora porque... Aham. Porque, na verdade, Opa. a Tritucap, ela é... Dimensionalmente, ela é muito mais eficaz nas prefeituras. Porque ela é dimensionada para abertura diária, para limpeza diária. É. E nós estamos falando de limpeza diária no Maranhão, no Pará, no Mato Grosso. Aí quando ela se depara com o corte de galho, ela passa a ser muito eficiente. E um detalhe dela, essa máquina estática, você necessita aí de 4 ou 5 mão de obras, Sim. né? Com dois motores para ser abastecido. Ou do trator com a carretinha, ou de um caminhão, caminhão. e é ela mesma. Geralmente né? o caminhão, né? E ela tem um limite de diâmetro para triturar. Isso, também ela é limitada nesse aspecto. Ela é limitada. A nossa máquina, essa máquina... Aqui nós temos, né, lá que era uma máquina 6. grande, mas era limitada. É limitada. A nossa máquina, ela é feita para triturar uma árvore de 20 centímetros. Então, ela sobra potência para triturar a galhada. Quando eu estive fazendo uma demonstração em Bebedouro, nós chegamos lá, Daniel, nós fomos 2 vezes para fazer a demonstração e não conseguimos entrar por causa da queimada. Puseram fogo no mato, na galhada, e aquilo queima por causa do volume. Você tem noção para apagar isso? Você tem noção que você sabe lá. É terrível. É, terrível. Quando nós conseguimos entrar, estava assim, de um lado, estava a galhada, com bacia de privada, com pedaço de viga de construção civil, sofá. Hoje, no aterro de Bebedouro, você vai lá, você vê o composto orgânico de um lado, a construção civil do outro, sofá do outro, ou seja, por triturar a massa verde, que é um problema, você acaba organizando Sim. o aterro. A hora que você começou a falar, eu comecei a pensar nisso, porque fica muito tempo lá, o pessoal vai jogando Vai coisa, jogando né? as coisas. Uma coisa jogada, vou jogar, vai jogando, joga tudo ali. A Damantina foi a pioneira, né, Eduardo? Foi. De usar a Tritucap. Hoje eles têm um processo muito avançado, Daniel, muito avançado. Tanto é que a pessoa, por exemplo, um jardineiro, para depositar a massa verde lá no aterro, tem que fazer um curso antes. Na verdade, eles separaram o aterro, fizeram um pátio cimentado, onde que jogam as galhadas ali, e o Tritucap vai passando, né? E depois, com a coleta seletiva que eles já fazem na cidade, pega o lixo orgânico das escolas municipais, fazem a bateção ali para fazer a compostagem, deixa tanto tempo lá. Aí a Secretaria de Agricultura, né? De agricultura. Que tem aquela agrônoma lá que arrumou as bactérias. Sim, ela vai vir aqui no podcast. As bactérias decompositoras, joga para acelerar. Aí eles pegam todo esse composto e devolvem para as escolas municipais nas hortas. Para fazer as hortas nas escolas. As hortas. Bacana. Aí cresce as hortaliças, usam na merenda escolar. A merenda escolar gera o lixo orgânico. Olha só. Aí vai virando um ciclo sustentável, né? Bacana. Achei bem legal lá o E projeto mais um deles. detalhe, esse negócio de roçadeira, jogar pedra em carro, acertar a perna de pessoas na rua, a Tritucap não faz isso, porque a roçadeira, ela gira nesse sentido. Tipo Os facões, né? Vai jogando pro lado. Os facões né? vai jogando pro lado. A Tritucap, ela tritura sentido anti-horário, ela deixa em cima o material embaixo, ela não solta pro Não lado. espalha, né? Então, ou seja, além de triturar a galhada, você pode fazer a roçada. Assim, as prefeituras têm que ver com mais carinho a Tritucap, porque é uma evolução. equipamento, é uma revolução. Daniel, vocês perceberam algum desafio na implantação da rotina diária da limpeza urbana do Tritucap, substituindo os meios tradicionais? Não, ele veio com um processo de facilitação, né, de facilidade. Não, nós não tivemos dificuldade nenhuma na operação do equipamento. Não tivemos. Eu digo assim, na questão de substituição, né? Porque digamos que vocês precisariam de um certo número de funcionários, pessoas e equipamentos para poder fazer essa limpeza. Sim. E depois, ao introduzir o Tritucap, ele acaba substituindo diversas mãos de obra e até mesmo esse tipo de equipamento, como você disse, vai que seria realocando esse diesel. pessoal para outras atividades ali da limpeza urbana, principalmente, né? Que Uhum. ela é bem contenciosa. Porque o município é uma zeladoria, né? A característica principal do município é, claro, investir, não tenha dúvida, mas é zelar, principalmente é o básico. Você dar maior dignidade e conforto na questão de zelar pela cidade. Cidade em ordem, cidade limpa, em ordem, né? Com infraestrutura em ordem. E essa limpeza demanda um esforço grande para fazer acontecer.
Que a administração pública é o exercício diário de você integrar 3 recursos fundamentais para fazer a coisa acontecer. O recurso financeiro, o recurso humano e os insumos e os serviços, matéria-prima. E a matéria-prima, insumos e serviços. Você precisa integrar tudo isso. Muitas vezes eu tenho gente, mas não tenho a ferramenta para fazer. Às vezes eu tenho gente, tenho a ferramenta, não tenho dinheiro. Às vezes tudo isso, você integrar isso é um desafio. São engrenagens que tem que rodar certinho, né? Essa é uma das funções do meu setor, é justamente fazer essa integração a nível de relacionamento. Eu preciso que o setor de suprimentos da prefeitura funcione extremamente integrado, porque eu não funciono sem suprimento. Né? Eu tenho a prefeitura comprando diariamente muita coisa. Ambulância, então, carro, o setor de caminhão. suprimento, porque a prefeitura ela presta muitos serviços, uma diversidade de serviços diferentes, todos ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu estou transportando muita gente na saúde, eu estou servindo muita merenda, eu estou consultando muita gente, eu estou fazendo a limpeza pública, estou passando o caminhão na frente das pessoas pegando lixo, a mecanismo de controladoria está enxergando tudo isso acontecer. Então, o setor de suprimentos precisa estar muito bem integrado. Eu não consigo dar velocidade no suprimento se eu não tenho dinheiro. E às vezes eu tenho dinheiro, o meu suprimento está em ordem, eu não tenho gente. Então, tudo integrado. Então, a gente agregar facilidades e otimizar tempo na prestação de serviço, sobra pessoas, né? Não é que sobra, você realoca essas pessoas para dar velocidade em outras ações, né? Principalmente no cuidado da zeladoria, que é onde entra o equipamento com eficiência, né? Cuidar da cidade. Essa época de chuva agora, então, cada momento do ano tem seu ponto fraco, né? E agora a limpeza pública está justamente em cima dessa questão da limpeza, né? Prefeitura é como se fosse áreas verdes para tudo quanto é lado. É gente, é você mostrar a sua casa, que são as ruas bem organizadas, bem em ordem, né? Tratar gestão orçamentária. E a gente vê aqui, você trata com 80 funcionários aqui na empresa, já tem um desafio danado. Imagina uma prefeitura de Guariba com 40 mil pessoas. São 1.500 funcionários. Né? 1.500 funcionários. 1.500 funcionários prestando serviço a várias clientes, que são as pessoas, os munícipes, né? Cada um com a sua demanda. Ô Daniel, eu gostaria que você, então, nessa zeladoria aí, o equipamento é fundamental para deixar a cidade em ordem. De acordo com a sua experiência, o seu know-how em questão de administração pública, como advogado, vereador, presidente de Câmara, assessor de assuntos institucionais, relações institucionais, qual a dica você daria, o mesmo conselho, insights, para que as pessoas que estão nos assistindo, que possam ser da administração pública, para que eles possam introduzir novas tecnologias na administração pública. Porque no caso da Tritucarp, por exemplo, a gente é um dos pioneiros nesse tipo de equipamento para prestar serviço. Mas muitas prefeituras, às vezes a administração pública, enfrenta resistência ao implantar novas tecnologias, que vão ser, inclusive, importantíssimas. Baseado no seu know-how, qual dica você daria? Olha, eu acho que é a questão de você construir no seu município o foco na solução. Então, a gente não pode... as questões são cíclicas, né? Eu estou na administração pública há bastante tempo. E os conceitos, eles se evoluem, se aperfeiçoam. Então, nós temos que ter primeira posição em quem entra atualmente numa administração pública. É ter o desprendimento de entender de que é fundamental que você conheça novos fatores a nível de solução para o problema que você está enfrentando. Porque muitas vezes o conservadorismo deixa a pessoa engessado naquele ponto de vista, deixa ele engessado naquela maneira de conduzir, e isso quem perde é o município. Porque é necessário que tenha essa sensibilidade de entender a busca por soluções inovadoras. Porque nós estamos trabalhando com recurso público, né? Quando é nosso dinheiro, nós podemos fazer dele o que a gente quer. Eu quero ser extremamente conservador, eu não quero nada, eu não quero inovação, quero viver a minha vidinha. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que na administração pública, como o dinheiro é da população,
É essencial que você busque solução inovadora e eficiência a cada dia, porque você precisa gerar esse resultado a nível de política pública, porque é assim que você faz o recurso voltar como política pública eficiência em benefício da população. Se você não acompanhar esse sistema cíclico de entender que as coisas mudam, que é necessário que você esteja antenado e busque novas soluções, inclusive tecnológicas, o município fica refém do conservadorismo e ele não avança. E o problema de não avançar é que os outros municípios avançam. Então, o fato de você ficar parado, você já fica automaticamente para trás. Então, estar parado nos conceitos é um retrocesso. Na administração pública é necessário que você tenha essa dinâmica de conhecer novos resultados. E como é que você também destrava isso? Participando das dinâmicas. A questão de relacionamento é importante. Por exemplo, a Tritucap, nós não conhecemos ela aqui em Sertãozinho, que está do lado de Guariba. A gente conheceu numa feira em que estava sendo apresentado esse produto. Olha Não me lembro só. se foi em São Paulo, se foi em Jundiaí, ou se foi... Em que feira que foi exatamente? Se foi não sei se tinha o stand, eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi mas aqui em Ribeirão Preto. foi em Ribeirão A Preto? FAP. Congresso dos Congresso dos municípios, Municípios. né? Da FAP ali. Então você tem que estar antenado, participar dessas situações. Né? Eu não vou em tal lugar, não vou em tal lugar. Claro que tem muita gente que vai, às vezes, por turismo, né? Mas a estrutura de relacionamento, inclusive, é essa. Inclusive, o prefeito de Guariba faz muito bem isso, né? Como linha de frente da administração. Está convidado para vir aqui, viu? Não, com certeza, Convida vamos ele para vir trazê-lo. aqui. Então ele vai, busca a solução, tem uma solução na área da educação, nós vamos atrás. Tem uma solução na área, por exemplo, essa aqui, na área da limpeza pública, vamos atrás, vamos construir o termo de referência, vamos pesquisar, vamos ver o melhor equipamento adequado para a necessidade, né? Para não ser equipamento que vai ser subutilizado, nem um equipamento que vai ser também muito poderoso para as características daquilo que realmente a gente precisa. Quer comentar, Eduardo? Não, eu acho que o prefeito lá de Guariba, todo o pessoal da equipe, a gente vê que a cidade está bem falada, né? A gente segue as mídias sociais, mesmo sendo aqui em Sertãozinho, como foi cliente, né? A gente vê como que está sendo veiculado o Tritucap, você vê que ele é muito dinâmico, né? Eu acho que falta um pouco, assim, não querendo levar um pouco a política, mas assim, Richard, a gente vê aqui em Sertãozinho que às vezes o prefeito ele precisa mostrar mais o que ele está fazendo. A gente vê aqui que a gente está com um pouco falta de liderança em Sertãozinho e poderia estar melhor representados, assim, né? Eu falo que ele tenta fazer as coisas, mas não mostra a cara. E a gente sabe que a alma do negócio é propaganda, não só como a gente do setor privado, que a gente investe muito para mostrar o Tritucap em vários cantos do Brasil, mas as prefeituras e o prefeito tem que mostrar um pouco mais o que está fazendo o município. Fazer sua propaganda mesmo. Ele está fazendo porque é ano eleitoral. Não, não é. Ele tem que mostrar realmente para a população, estou fazendo isso aqui, porque senão a população não vê. E é difícil, viu, fazer chegar na população também a publicidade institucional do município. Eu não sei se é porque houve toda uma situação política muito complexa e complicada nos últimos tempos, ficou um pouco desacreditado o setor por esses conflitos de interesse e tudo mais. Então as pessoas às vezes com resistência, você envia uma informação via rede social, fala, você é de prefeitura, não vou atrás. Tem muita coisa, às vezes acontece isso. Então hoje não é fácil para o poder público se comunicar com eficiência. Nós temos dificuldade de se comunicar com a população de forma eficiente. O que a gente acaba... Por exemplo, esse é um caminho interessante, muito, muito oportuno, e eu agradeço. Porque aqui nós estamos num bate-papo descontraído, uma situação não engessada, não é aquelas situações em que você condiciona as pessoas. Aqui está bem solto, bem livre. O que funciona bem em Guariba, o que o prefeito se comunica bem, ele se comunica pelas redes sociais dele, por exemplo. Ele, de forma mais descontraída, mais despojada, levar a informação sincera do que está acontecendo. Não precisa ficar pagando propaganda em televisão. Hoje é tão fácil você fazer uma campanha numa mídia social, todo mundo está sabendo o que você faz. Acaba funcionando um pouco também a TV, mas hoje você fazer esse trabalho mais próximo, mais interativo,
fica mais bacana. Hoje em dia, as pessoas não veem mais o político como estrela, como autoridade, vê como uma pessoa comum. E aí as pessoas querem essa pessoalidade. A pessoalidade vem através das redes sociais do próprio prefeito, no caso, dos vereadores. Que foi até fora do ar que eu comentei, que eu também sigo o prefeito de Guariba desde que ele esteve aqui. E aí a gente vê que ele mesmo tem feito a apresentação do que ele tem feito. Olha, estou em tal lugar, estou em tal reunião. Isso tem surtido resultados, né? Sim. Então, tipo assim, que sirva de exemplo, né? Para diversos políticos e homens públicos, e também a presença de pessoas como você aqui num podcast como esse, né, Delcides, trazendo informações relacionadas à cultura da sua cidade, ao trabalho que vocês realizam na cidade, e como também a Tritucap tem contribuído para essa questão de inovação tecnológica, sustentabilidade e meio ambiente. Na questão da sustentabilidade, que você citou agora por fim, Guariba tem várias situações muito positivas, muito bacanas. Por exemplo, Guariba foi a primeira unidade do Brasil a trabalhar com a política reversa das embalagens de agrotóxicos, com a Coplana. Depois que evoluiu esse trabalho, né, foi institucionalizado esse trabalho através de lei, regulando essa questão da obrigação da política reversa da embalagem de agrotóxico. Essas unidades se espalharam pelo Brasil. E hoje tem um instituto que chama INPEV, que administra essa situação da política reserva. Então a origem foi Guariba. Guariba. Olha que legal. Hoje, a unidade do INPEV de Guariba, agora muito mais moderna, muito mais eficiente, o Museu Nacional do INPEV, que é o Museu Nacional da Política Reversa, fica no Distrito Empresarial Governador Mário Covas, em Guariba. Olha, Olha não que sabia. interessante. Recentemente inaugurado, uma situação que vale a pena vocês conhecerem. Olha, O pioneirismo lá foi muito importante para essa dinâmica a nível de Brasil. Hoje tem um marco regulatório que cuida disso, com legislação muito mais específica, uma política hoje obrigatória, compulsória, mas criou toda uma sensibilidade nacional na questão do agro que todo mundo faz. É por força de lei. E o meio ambiente agradece. É por força de lei, mas todo mundo faz. Acho que são poucos casos ainda que acontece o descarte irregular, pelo que eu estava observando lá, quando a gente participa das atividades lá do INPEV. Mas Guariba foi pioneira. Com isso, veio o programa Campo Limpo, que nós também somos parceiros na área de educação ambiental do programa Campo Limpo do INPEV, do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Lá nós temos, emparcerado com o grupo Raizen, com a COSAN, com a Raizen, a maior unidade de biogás do mundo. Então, um fator de sustentabilidade enorme. Gigantescos biodigestores produzindo gás 24 horas, tanto para cogeração de energia elétrica, como para a venda do gás mesmo em Guariba. E nós construímos isso e também para a frota, eles, né, conforme vai tendo a questão da necessidade, eles vão utilizando o gás. Mas forte mesmo a cogeração de energia elétrica. A maior usina de biogás do mundo fica em Guariba. É a unidade Bonfim, né? Unidade Bonfim. Bonfim, Da Raizen em Bonfim. Então, construída através de uma parceria com o município. Através desta parceria com a Raizen, com a Raizen, nós estamos lá finalizando agora, entrando em operação, o biogás já está em operação, entrando em operação o etanol de segunda geração, o E2G. Então, o E2G entrando em operação agora também, a segunda unidade da Raizen de E2G no município de Guariba também, na área de sustentabilidade. Né? Reaproveitando todo o bagaço da cana, a palha da cana, todos os insumos derivados lá que descartava para outra finalidade econômica, ou não, como a palha da cana, que está sendo revertida para agora a produção do etanol de segunda geração. Uma unidade também no município de Guariba na sustentabilidade. Estamos investindo na área no próprio município, na cogeração de energia para os próprios municipais. Hoje são 6 escolas que geram energia praticamente com autossustentabilidade para pagar a conta de energia de todo o consumo dos prédios públicos do município. E a gente fez coleta esse seletiva investimento. você já praticam lá? Coleta seletiva, nós temos a coleta seletiva com a cooperativa, uma cooperativa. Então nós temos o galpão de reciclagem, caminhão e equipamentos do município. Aí nós temos um chamamento público, tem a cooperativa faz o processo de coleta seletiva e utilizando dessa parceria com o município.
Entendeu? Tem Legal. coleta seletiva. Daniel, Aterro sanitário municipal. Lá nós temos Sabesp. Então a Sabesp é 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado e 100% de água distribuída na cidade toda. Diante de todos esses projetos ambientais, do agro e também de sustentabilidade, com certeza, em breve vocês vão adquirir mais equipamentos TritoCap, né? Para dar conta dessa demanda e contribuir nessa inovação. O nosso exercício lá no município de Guariba é que o nosso orçamento consiga permitir que a gente faça esse tipo de investimento. Então a gente toca lá realmente na ponta do lápis, né, essa gestão orçamentária, para que a gente tenha condição de fazer investimento. Porque o recurso próprio do município é para a gente tocar a cidade. Folha de pagamento, toca os insumos básicos ali do município, toca a cidade. E investimento é necessário que você aperta aqui, aperta ali para ter alguma sobra, ou o recurso orçamentário. Então é isso. Nós tivemos agora um desequilíbrio, né? Os municípios sentiram muito um desequilíbrio econômico a nível de receita. Isso fez com que a gente desse uma segurada por questão de prudência. Mas o município de Guariba busca sempre, sim, ressalvadas as limitações orçamentárias do município como o de Guariba, a gente sempre busca ter reserva orçamentária suficiente, orçamentária regular ou extra orçamentária para fazer esse tipo de investimento. Pode ter certeza que a gente já namorou outros equipamentos do grupo que vai nos dar condição de solucionar outros problemas que nós temos lá, já identificados, e que eu tenho certeza que vocês vão contribuir. Porque um projeto de prefeitura, mesmo em termos de orçamento, que a gente sabe que são bem rígidos, né? É como se fosse um investimento, um CAPEX dentro de uma empresa, né? Que você tem que ver o que você vai investir e o que você vai ter de retorno. O TritoCap, a gente já falou aqui, ele vai diminuir mão de obra, ele vai ter uma produtividade maior. Sustentabilidade. E com certeza, no orçamento que fizeram no próximo ano, ou daqui, sei lá, 2, 3 anos, quando vier a calhar, vai estar em pauta. Ó, a gente vai diminuir tanto de mão de obra, vai ter uma produtividade e tal, e tenho certeza que o TritoCap, uma hora ou outra, vai encaixar em outras situações. Vocês podem ter certeza disso, que o município de Guariba investe em tecnologia. Para vocês terem ideia, hoje nós temos quase 400 câmeras de vídeo monitoramento no município de Guariba hoje funcionando. Então, nosso sistema de segurança lá, a segurança pública é uma obrigação do Estado, é ela que faz isso diretamente, mas nós temos as nossas ações complementares em Guariba. Uma das ações complementares é uma vertente de tecnologia. Hoje nós temos a central de vídeo monitoramento, que eu convido todos vocês a conhecerem. Nós temos mais de 400 câmeras espalhadas nas vias públicas e nos importantes prédios públicos da cidade. Nós zeramos as ocorrências de vandalismo, furto e roubo nas escolas. Nós zeramos nas 21 escolas. Nós conseguimos zerar. E todas as entradas de Guariba são monitoradas com as câmeras RPL, com um convênio com o governo do estado. Nós somos o primeiro município, é importante, né? As autoridades de segurança pública vão poder me ouvir aqui, vão confirmar. Nós somos o primeiro município da região metropolitana de Ribeirão Preto, depois que veio o Copom, a firmar o convênio com o Detecta. Então, todos os veículos que entram e saem de Guariba são registrados pelo Detecta. Nós estamos regulando ainda a eficiência, porque na rodovia é mais eficiente, porque você regula na faixa de rolagem do veículo ali e não perde muita eficiência. Ali nós estamos ainda regulando, mas todas as entradas da cidade são monitoradas com as câmeras. Além das espiridomes, que são as que giram, que estão dentro da cidade fazendo monitoramento na nossa central. Então a gente agrega tecnologia, a gente gosta disso. Todas as nossas escolas municipais, todas as salas de aula têm loja digital. Então nós temos um sistema de lógica de fibra ótica em todas as escolas municipais, né? Muito bom. Todas. Então a gente agrega essa tecnologia. Agora compramos tablet para todos os professores. São 448 professores, salvo engano. Então todos com tablet, agregando a situação da facilidade para o processo tecnológico. Então a gente investe nisso. Os nossos parabéns, então, à administração pública Tem de municípios Guariba, que está, diante de tudo que você está dizendo, é referência e exemplo para outros municípios. Daniel, é a primeira vez que você esteve na empresa TritoCap e Petrotec hoje? Eu tive uma visita com vocês quando nós tivemos a oportunidade de fazer a aquisição do equipamento, né, mediante processo licitatório.
E agora estou voltando hoje. Isso aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você viu que nós temos 14 modelos de trituradores, tem também a empresa mãe aqui, como o Eduardo disse, que é a Petrotec, que tem diversos equipamentos para a construção civil. Qual foi a sensação de retornar e conhecer melhor a nossa empresa hoje? Não, uma satisfação, pô. Isso aí, quando é empresas sérias no mercado, isso é importante, vocês já mostram isso pela longevidade da atividade, né? E pelo produto que vocês oferecem no mercado e as pessoas que vocês também são muito sérios, muito positivos, né? Para a administração pública é muito importante que se tenham parceiros com esse nível de qualidade, né? Muito importante. Porque às vezes as pessoas têm uma noção um pouco equivocada do serviço público, né? O serviço público se desgastou um pouco também nos últimos tempos com muitas barbaridades. Não digo aqui talvez regional, mas o cenário nacional é gigantesco, né? Então você tem de tudo em todo segmento, né? É que no poder público fica mais evidente quando tem algum problema, porque se trata de política pública, recurso público, né? Então é muito mais sensível. Qualquer problema que se tenha nesse tipo de situação é muito mais sério, muito mais grave e muito mais expoente quando o problema acontece, né? Então isso desgastou também a questão da atividade da administração pública, quer seja política ou quer seja administrativa, né? Então desgastou. Então as pessoas também têm uma visão um pouco equivocada do serviço público, né? Mas nós somos, eu posso dizer para você, um município que reúne dentro da administração pública municipal pessoas muito comprometidas. E quando a gente tem relacionamento com empresas sérias, a gente tenta preservar esse relacionamento. Isso é muito Como, bom. por exemplo, a gente faz uma licitação para a construção, por exemplo, de uma escola. Quando a construtora é séria, quando a construtora cumpre o cronograma de obra, a obra está andando com regularidade, com qualidade, conforme o projeto técnico, os memoriais, a nossa intenção é sempre preservar esse relacionamento com essa construtora, de modo que ela sempre fique estimulada também a participar de novas licitações e prestar serviço para o município. E quem ganha é a cidade, né? Todos. Então a gente sempre tenta preservar esse relacionamento. Então quando eu fui convidado a vir aqui, eu aceitei, porque a nossa intenção é preservar relacionamentos, né? É preservar uma relação positiva. Porque eu tenho certeza que nós temos problemas ainda a ser resolvidos, né? Nessa parte da Secretaria de Agricultura ou da Secretaria de Meio Ambiente ou até mesmo a Secretaria de Obras, né? Que nós temos que zelar pelas vias públicas, as nossas obras públicas. E como eu tenho certeza que vocês têm solução tecnológica para isso, então a intenção é sempre manter esse relacionamento positivo para a gente ter uma parceria, né? E nós, Daniel, nós tratamos o setor público como tratamos o setor privado. Com todas as garantias de máquina, toda a segurança para quem comprou a nossa máquina. No pós-venda, não é? A gente vê muito problema, né, no setor público aí de licitações mal feitas, né? Produtos errados. E as leis de licitações, às vezes, só vê a parte de um objeto que vai ser o menor preço. Aí chega um objeto mal feito, uma pessoa põe um equipamento lá que não tem nada a ver com o que almeja a prefeitura, né? E aí acaba deixando na garagem da prefeitura, garagem municipal, e fica inutilizável, né? E é o que a gente quer sempre é manter o contato, manter esse relacionamento para saber quais são as necessidades da prefeitura para a gente tentar solucionar com os equipamentos que a gente tem. E também o pós-venda, questão de manutenção, assistência técnica. Garantias. A gente sempre está sempre interessante. disposto. Não só a Guariba, que está aqui perto, temos várias prefeituras no estado de São Paulo, Sim. também fora, já atendemos bastante. algumas aí, né? E bem longe, viu? Uhum. Nossa Senhora. Não, mas isso aí, o país é grande. Grande, tem prefeitura. Vocês têm daqui. força para isso, Tem. então avancem. Né? E na verdade, a Tritucap ela se molda nesse processo. Para mim, para nós, né, da Tritucap, essa troca de experiência é interessante, porque se tiver que modificar alguma coisa na máquina, nós vamos fazer como nós sempre fizemos, né, Eduardo? Sim. Vai viajar, vai fazer demonstração, olha, houve um probleminha aqui, vamos melhorar. Então a máquina sempre está subdimensionada à situação que ela é colocada. Essa troca de experiência é interessante. Acho que o poder público tem que ser tratado com seriedade, né? Vocês vão ter experiência. Aqui em Sertãozinho, a prefeitura adquiriu 4 Tritucap. Toda vez que precisaram, nós estamos presentes. Já fazem mais de um ano, né?
Não, foi antes da pandemia, eu acho, né? Mais de ano já. 3 anos, eu acho. 3 anos. Né? E as máquinas estão trabalhando. E olha, Ótimo. existe nesse processo uma rotatividade de mão de obra razoável nas operações com a Tritucap. E toda vez que nós fomos solicitados, nós tivemos presente, dando um novo treinamento. Se eu não me engano, nós já demos 5 treinamentos aqui para os operadores, por causa dessa rotatividade, né? Então, assim, essa troca de experiência, nós tratamos o poder público da mesma maneira que tratamos o setor privado, com seriedade, com garantia, e por isso que a Tritucap hoje é excelência no Brasil em trituração. Perfeito. Né? Ela é excelência, a número 1 em trituração. Bom, nós estamos apresentando o podcast Fala com Pad, o podcast do agronegócio aqui da Tritucap de Sertãozinho. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, do nosso podcast. Gostaria de te deixar à vontade, Eduardo, para as considerações finais aí do nosso podcast de hoje. Esse aí, mais um episódio encerrado aí pela presença do ilustre Daniel Lousada, lá de Guariba. Muito bom. Muito obrigado, Daniel, pela visita, pela consideração. E espero que mantenhamos esse relacionamento por muito tempo, viu? Muito obrigado. E o convite fica aí dado ao prefeito também, vir aqui conversar um pouco, bater um papo aqui, uma prosa, né, como que a gente fala na roça. Prosear um pouco, Prosear um pouco aí Prosear sobre um pouco. vida pública, vida... enfim, o papo aqui foi de tudo, né? A intenção é essa. E a gente está com uma singela lembrança aqui para você, Daniel, pela presença sua. Todo convidado, a gente dá um brinde. Muito obrigado. Uma cortesia. Espero que Daniel, você pede a picanha também, Daniel. Muito obrigado. Usufrua Vai ter que bastante cortar alguma coisa e dá uma olhada. Olha, foi numa época extremamente oportuna, hein? Esse final presente. de ano. Opa, abri. Aí, ó, um kit Rapaz. churrasco. Muito obrigado. do Tritucap Muito aí. obrigado. Obrigado Aqui, mesmo. Daniel, viu? para aquela câmera ali. Muito obrigado. Vai, cadê a mesmo. picanha? Tem que cortar Então, a picanha com ela para ver se deve ter corta, né? Da tampa. Permita-me mostrar com mais... Vou pra mandar focar uma aqui foto. pra câmera. Vou mandar uma foto, um vídeo usando. Ah, legal, legal. Olha aqui. Legal. Então são diversos modelos de faca. Opa, trazer tá mais para cá, aparecendo. peraí um pouquinho. Diversos modelos de faca, o avental e também a tábua Ó, de e cortar você que está carne. assistindo o podcast, quem comprar um Tritucap esse mês ganha também, viu? Aí, ó. Muito Legal, bem. legal. Terminou a Black Friday, mas agora tem as confraternizações de final de ano. E aí, com certeza. aí isso aqui é um excelente presente para os E clientes. só uma hein? observação. Cuidado com mulher brava, isso é perto dela, hein? Perfeitamente, hein? Olha, e é uma época agora muito festiva, né? Final do ano. né? Rapaz, é um desafio segurar o peso, ainda mais quando você ganha manter a forma. Eu já não mantenho a forma faz tempo, né? Então eu não tenho muita preocupação nesse sentido agora, nesse momento. Mas Muito eu tenho, bom. Mas eu tenho aí, tem que se cuidar, né? Deuclides. Alcides. Dirceu. Muito obrigado pela sua Foi um participação com a gente aprendizado também. aqui, viu, Daniel? A gente aprendeu bastante, porque eu acho que é muito interessante, principalmente as cidades da nossa região, né, que compõem esse aglomerado em torno de Sertãozinho, de Ribeirão Preto. Acho assim, foi uma iniciativa aqui do podcast Compadre muito boa. E nós aprendemos bastante com você, viu? Pode ter certeza. Para nós também da Tritucap é sempre uma quebra de paradigma, porque a gente tem que justificar o porquê investimento na Tritucap, né? Uma vez que os costumes de limpeza diária, de roçada, é o correntão, é o trator de esteira, É a roçadeirinha. é a roçadeirinha e é o fósforo. Então Também. nós temos que quebrar esse paradigma. E a gente, com muita luta aí, andando esse Brasil inteiro, estamos quebrando. E agradecer a tua presença aqui. Agradecer o Richter, obrigado aí por Tamo me junto. convidar. A gente tem hora que fica um pouco cansado, porque é atender telefone de lá, né? Atender cliente, aí fazer entrega técnica e discutir o equipamento. Mas assim, a Tritucap é uma quebra de paradigma. Muito bom. Excelente. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, que você faça bom uso aí nesse final de ano desse obrigado. presente da Tritucap para você. Obrigado pela presença. Eu agradeço o Rich, agradeço o Eduardo, agradeço o Deucides pelo carinho de todos vocês, viu? E nós estamos em Guariba à disposição. Como eu falei, algumas coisas da minha cidade, né? Cada cidade tem seu potencial, sua característica, né? Muitos é no turismo, outra vertente econômica. Tá? Em Guariba nós temos as nossas potencialidades, também temos as nossas limitações. Mas estamos lá firmes, né? E à disposição de todos vocês, à disposição de todo mundo.
né? Estamos em casa lá em Guariba. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o podcast Fala Compadre, com a presença do nosso diretor Eduardo Ferreiro, Delcides, e também Daniel Lousada, que é assessor de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Guariba, cliente da TritoCap, que nos deu a honra da sua presença. Cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até o próximo Fala Compadre.